Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus e hoje iremos comentar a lição de número 5. A editora CPAD preparou nesse primeiro trimestre do ano de 2024 para falarmos sobre eclesiologia, doutrina da igreja. E hoje, na lição de número 5, nós vamos ponderar, pensar o tema A Missão da Igreja de Cristo. Temos muito aqui que aprender, é um conteúdo muito bem elaborado, isso vai ficar claro no decorrer dessa pré-aula. O texto áureo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse texto está fazendo referência à igreja do primeiro século, a igreja ali, logo depois da descida do Espírito Santo, o que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 10 dias depois da sua ascensão, quando no dia da festa de Pentecoste, ou festa das colheitas, o Espírito Santo foi derramado. Essa igreja agora, com dotação de poder para testemunhar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava nos ensinamentos dos apóstolos. Observe, irmãos, que a igreja mantinha as doutrinas bíblicas acesa, viva no seu coração, e isso é de grande importância. O apóstolo Paulo, e eu quero aqui ler com os irmãos, aqui ele escrevendo à igreja que estava na cidade de Filipos, no capítulo 3, primeiro versículo, ele deixa bem claro a importância da doutrina, dos ensinamentos, e reiterar esses mesmos ensinos para a igreja, para que a igreja mantenha, persevere na doutrina. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 1, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? E é segurança para vós. Então, ao contrário de se cansar, se aborrecer de escrever à igreja os mesmos ensinamentos, reiterar para uma afixação da doutrina, ele deixa bem claro que ele tinha prazer em repetir os mesmos ensinamentos, porque esses ensinamentos eram firmeza para a igreja. Nós, irmãos, não podemos abrir mão de constantemente estarmos debruçando sobre o rolo sagrado. Existe o que fazemos, né, anualmente, muitos de nós, e é de extrema importância para nos manter acesos, atentos às doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começar o ano em janeiro e começar estudando ali o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e vai devagarzinho, e quando vai chegando no final do ano, terminamos em Apocalipse. É de grande importância, irmãos, e entra o próximo ano, voltamos lá em Gênesis novamente, e isso traz firmeza para nós, irmãos. Mantemos as doutrinas bíblicas bem acesas,
pegamos toda a história bíblica de forma linear e perpassamos por toda a narrativa de Gênesis a Apocalipse. Então, a igreja do primeiro século tinha essa prática saudável, uma prática que deve ser a nossa. Devemos seguir qual? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na palavra de Deus. Isso fala de debruçar diariamente sobre o rolo sagrado, isso fala de examinar as escrituras constantemente. Eles então perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era o desdobramento, mantinham a comunhão. A doutrina está para nos manter na comunhão, porque a doutrina é unificada, nos unifica, nos traz a um padrão, a uma referência, um modo de viver biblicamente. E na comunhão e no partir do pão, eles tinham tudo em comum, se alimentavam juntos por manter a perseverança na doutrina, valorizava o batismo nas águas, a ceia do Senhor, o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, a atualidade dos dons espirituais. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles oravam, irmãos, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da igreja, salvador do corpo, a igreja do primeiro século, também orava. E nós precisamos, irmãos, olhando para esse padrão, esse referencial que é a igreja do primeiro século. Claro que não era uma igreja perfeita, grande parte do Novo Testamento foi escrito para corrigir problemas dentro dessa igreja, mesma igreja. Porém, era uma igreja, irmãos, que temos muito que aprender. Vemos aqui nessa mesma igreja, que ali estava os 12 apóstolos, depois houve ali uma ocasião que 70 discípulos foram enviados pelo nosso Senhor, estavam ali alguns aguardando a promessa da descida do Espírito Santo dentro de um cenáculo, aproximadamente 120 irmãos. Depois da pregação de Pedro, passou a aproximadamente 3.000, pouco mais à frente, aproximadamente 5.000, e o Evangelho chegou até nós, irmãos, aqui no século 21, e hoje somos milhões de irmãos espalhados na face da terra. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? Baseado no texto áureo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que é possível, irmãos, ter qualidade e também ter quantidade. Essa igreja tinha quantidade e mantinha também a qualidade. Nós devemos ter cuidado com a numerolatria, com a idolatria a números e usar métodos, às vezes, não bíblicos, irmãos, métodos danosos, nocivos, deletérios até, trazer entretenimento e deixar de lado a palavra de Deus. Tudo isso para alcançar números. E nós devemos ter cuidado com a numerolatria. Porém, irmãos, não podemos resvalar para o outro extremo, que é a numerofobia, medo de números, e manter aí meia dúzia de irmãos que ali estão e alguém dizer: aqui está só a nata, aqui está os que Deus quer que esteja. E, na verdade, irmãos, não cumprirmos o que a Bíblia nos orienta a cumprir, que é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho, manter um tempo para estar dentro
do edifício, do templo, que nós também chamamos igreja, não há nenhuma dificuldade nisso. Claro, escola bíblica dominical, culto de doutrina, os cultos de ensino que são de extrema importância para manter a saúde do rebanho, adorarmos a Deus, os cultos públicos, mas o nosso chamado, irmãos, é para fora. Mantermos ali um período, um tempo mais rua, para poder compartilhar da nossa fé. Então, por não cumprir o que a Bíblia nos orienta, a missão que pesa sobre cada um de nós, estarmos ali com pouquíssimos irmãos e usarmos esse álibi, irmãos, que ali está somente a nata. Meu irmão, a Bíblia não fundamenta isso. Pelo contrário, o que nós vemos biblicamente, irmãos, é quantidade e também qualidade. Quem acrescenta diariamente aqueles que hão de ser salvos é o nosso Deus. Mas nós, irmãos, precisamos, seguindo as orientações bíblicas, pregar o Evangelho àqueles que estão fora. Então, nós, irmãos, sendo bíblicos, nós podemos ter, sim, qualidade e também quantidade. Não é normal. Alguma coisa está errada quando uma igreja está há anos e aquele mesmo número, irmãos. E algumas vezes a coisa ainda é pior. Uma igreja está muito cheia, uma quantidade imensa, e essa igreja passa a estar muito vazia, irmãos. Às vezes alguém chega e, ao contrário de somar em números mesmo, um rebanho consegue esvaziar um templo. Isso é algo não bíblico e nós precisamos, irmãos, cada um de nós que fomos chamados ao ministério, fazer uma autoavaliação e buscarmos o nosso Deus e falarmos com Deus, se porventura isso tem acontecido em igreja que está embaixo, pela graça de Deus, nosso pastoreio, e conversar com Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? Me dê um norte, uma orientação. E, meu irmão, a orientação está aqui. Qual? Uma igreja que perseverava na doutrina, tinha doutrina, palavra de Deus, consistente, sólida, genuína, comunhão, mantinham a unidade ali entre os irmãos, no partir do pão, não abriam mão, irmãos, não descuidavam da oração. A oração é extremamente importante para mantermos a sintonia, o nosso contato, relacionamento com o nosso Deus. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, ele faz aqui uma analogia. Nós observamos que o sal, que serve para temperar o nosso alimento, ele, dentro do saleiro, ele não tem como salgar. Para que ele salgue, ele precisa ser tirado do saleiro. Ele precisa sair e para fora do saleiro, então ele vai poder cumprir a sua missão, que é salgar. Assim, da mesma forma, ele faz essa analogia aqui na verdade prática, da mesma forma a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo, também influencia pessoas. Nós que aprendemos dentro do templo, e também existe a importância de estarmos dentro do templo com o rebanho, os cristãos mesmo, pessoas regeneradas,
para o aperfeiçoamento dos santos, como já tenho falado, na palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, entender que existe o tempo para nós estarmos dentro e não podemos estacar aí, ficar aí, parar aí. Precisamos dar continuidade, segmento, preparo dentro do templo com doutrina, oração, adoração, buscar a face do nosso Deus, dar continuidade no templo, o que fazemos diariamente, diuturnamente, mas precisamos, irmãos, uma vez prontos, preparados, aptos em manejar a palavra, precisamos sair, irmãos. Como o sal é tirado do saleiro, é isso que ele está falando, na verdade prática aqui, nosso professor, nosso comentarista desse trimestre, nós precisamos sair para poder influenciar a sociedade, cumprindo a nossa missão com a mensagem do Evangelho. A igreja e a proclamação das boas novas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Não podemos abrir mão de proclamar as boas novas, o Evangelho. A igreja e o discipulado. Não podemos descuidar, irmãos, do discipulado, como nos é orientado em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Uma coisa é evangelizar, é pregar o evangelho aos de fora dos nossos arraiais, uma vez que os novos convertidos são alcançados pela palavra do nosso Deus, os novos convertidos precisam passar pelo discipulado, precisam desenvolver na fé. Eles que nasceram precisam crescer na fé, amadurecer na fé. E isso fala de preparo, de discipulado constante, porque esses irmãos que estão amadurecendo na fé também serão discipuladores, estarão compartilhando da sua fé com outros. Então, assim como está em Mateus capítulo 28, versículo 19, a igreja e o discipulado, a igreja não pode descuidar de fazer discípulo, de preparar pessoas com o discipulado. A igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino, Romanos capítulo 12, versículo 1. Alguém pode perguntar, irmão Luciano, por que frequentemente você está mencionando nas pré-aulas a respeito da Trindade? Eu vou dar um dos motivos, dentre muitos outros, da importância de entender, irmãos, com clareza a doutrina da Trindade. Se nós não entendermos, irmãos, a verdade de que a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus, e acharmos de forma equivocada e não bíblica que Ele foi um ser criado, isso significa, irmãos, que nós não fomos salvos por Deus. Isso significaria que nós fomos salvos por uma criatura. E isso é um grande absurdo, uma grande heresia, porque o nosso Deus nos resgatou, o nosso Deus nos salvou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos comprou com um alto preço, embora não pagamos pela nossa salvação, um alto preço foi pago. Não foi por você, minha irmã, meu irmão, nem por mim, mas foi pelo eterno Filho de Deus. E quem nos salvou foi o próprio Deus. Então, irmãos, doutrina é de extrema importância. A doutrina verdadeira, genuína, a doutrina bíblica. A igreja como uma comunidade edificadora. Nós, irmãos, estamos para edificar um ao outro, para o desenvolvimento dos nossos irmãos na fé, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. A igreja vivendo o amor fraternal, 1 de João, capítulo 1, versículo 7. O amor a Deus, irmãos,
nos leva, o desdobramento é o amor fraternal, o amor entre nós, os irmãos. E esse amor fraternal é manifesto através das nossas atitudes, através das nossas obras. Embora não tenhamos sido salvos pelas obras, as obras têm o seu lugar como consequência na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus mediante a fé. A igreja como uma comunidade solidária, Romanos capítulo 12, versículo 13. Irmãos, o nosso Deus, e isto está claro na Bíblia, perpassa por toda a narrativa bíblica, ele é preocupado em atender o necessitado, aquele que precisa. Tem um ensinamento no Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, já nos primórdios, em época muito remota, em que os israelitas, na colheita, lá estava com cesto, e caso colhendo um figo, ou um cacho de uva, ou um romã, eles esbarrassem com o braço em um fruto, e esse fruto caísse, não era a orientação divina para eles, não era para que eles pegassem o que caísse, era para eles passar adiante, e sempre que esbarrasse, caísse, alguns deixar ali. Para o quê? Para que os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, pudessem então vir depois e pegar daqueles alimentos. Irmãos, nós vemos biblicamente, é uma verdade bíblica, o cuidado do nosso Deus com os órfãos e com as viúvas, e deve ser também o nosso cuidado, irmãos. A Bíblia constantemente está nos alertando para nós termos, irmãos, cuidado, expressarmos a obra social, uma realidade na vida da igreja. Eu não conheço uma igreja, conheço várias igrejas, tanto a Assembleia de Deus como muitas outras denominações, conheço vários pastores, vários líderes, e eu não conheço um sequer, um pastor sequer, um líder sequer, que não esteja preocupado com a obra social. Então, irmãos, a igreja cumpre esse papel também de suma importância. Não podemos fazer a obra social em detrimento de pregar o evangelho. Fazer a obra social e não pregar o evangelho. Mas também, irmãos, resvalar para o outro extremo, pregar o evangelho e não fazer a obra social. Então, precisamos, irmãos, entender a simetria que há nos ensinamentos bíblicos, a conformidade que há nas doutrinas bíblicas, e não é uma coisa e não outra, mas é entender todo o conselho de Deus. Então, como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comprado por um alto preço, resgatado do mercado de escravo, limpo, purificado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos pregar o evangelho, porque se a igreja não prega o evangelho, quem vai pregar, irmãos? E pregando o evangelho também não descuidar com a obra social, porque Jesus, no tempo, seu ministério público, que durou aproximadamente 3 anos e meio, nunca passou de largo de um necessitado. Havia alguém com uma necessidade, uma dificuldade, e lá estava ele, irmão, se movendo em direção do necessitado para poder atendê-lo, para poder ajudá-lo. E Jesus, irmãos, o nosso Senhor, ele é o Emanuel, Deus conosco, e ele é o nosso referencial maior, o nosso padrão maior. Precisamos olhar para ele, irmãos, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fazer da mesma forma. Leitura bíblica em classe está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nos diz assim o primeiro texto: finalmente apareceu aos 11
estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui, irmãos, eles recebem uma repreensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles que receberam tantas instruções do nosso Senhor quanto a sua morte e ressurreição, depois de estar 3 dias, bíblico, como diz a Escritura, morto, ressurgir dentre os mortos no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, mesmo assim eles estavam incrédulos, como que não acreditando. Então, interpretamos o texto aqui, o contexto é imediato, não precisamos aqui nem recorrer a um contexto remoto, porque está claro, cristalino, não há nem necessidade de recorrer a um texto paralelo para lançar luz sobre a interpretação. Então, eles recebem aqui uma repreensão pela incredulidade, irmãos, de não crer que Jesus havia ressuscitado. Porém, irmãos, olhando dentro da perspectiva que eu passo a falar com os irmãos, infelizmente nós temos homens malignos que dizem, ensinam até em livros que Jesus não morreu, que foi um desmaio, e elaboram muitas ideias, claro, nocivas, danosas, para calcar, dizendo que foi um desmaio, Jesus não morreu, ele teve um mal-estar. E tem livros que ensinam dessa forma, e é claro que nós também temos teólogos preciosos, até PhD, que escreveram livros para refutar essa falácia, esse engodo, esse engano. Mas aqui, irmãos, nesse texto, nós observamos a seriedade do acontecimento. Que acontecimento, irmão Luciano? Jesus morreu. Era difícil para eles crer, e eles estavam incrédulos, porque eles viram Jesus morto. E não havia nenhuma possibilidade de Jesus ter desmaiado ou tido um mal súbito. Pelo contrário, ele estava morto, ele morreu. Nós sabemos que ele, como eu já tenho falado e reitero para uma fixação, depois de 3 dias, não é um período de 72 horas, como eu já tenho explicado em pré-aulas anteriores, mas depois de 3 dias bíblico, uma parte da sexta-feira, aquele sábado já estava se iniciando naquele pôr do sol, todo sábado, e uma parte do domingo, e forma 3 dias bíblico. Ele ressurge dentre os mortos. Nós sabemos, meu irmão, aqui esse texto está claro que Jesus, ele morreu. Quando nós vemos alguém morto e está claro, evidenciado a morte de alguém, vai ser difícil crer que essa mesma pessoa que nós vimos morto está vivo. E por isso eles não criam, era difícil para crer. E olhando por essa ótica que eu estou aqui abordando, aqui está um texto para refutar homens que dizem que foi apenas um desmaio, Jesus sofreu um mal súbito, e que elaboraram livros, irmãos. Escreveram livros, e muitos creem nas suas falácias, nos seus enganos, nos seus engodos. Por quê? Porque Jesus realmente morreu, e aqueles que ali estavam, irmãos, junto dele, os seus discípulos, viram, constataram a morte. E Jesus então diz a eles, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esses mesmos
discípulos, irmãos, depois de Jesus ter aparecido para eles, depois de ter ressuscitado, passou cerca de 40 dias dando instruções a eles, apareceu a mais de 500 irmãos e também aos discípulos. Eles creram, irmãos, piamente, ao ponto de muitos deles darem a vida por pregar essa verdade. Jesus está vivo. Eles deram a vida. Nós, quando estudamos de que forma esses discípulos foram mortos, irmãos, alguns foram apedrejados, outros foram lançados de lugares muito altos, outros foram mortos à flechada, outros foram mortos à paulada, e poderiam permanecer vivos. Mas esses mesmos discípulos que tiveram dificuldade de crer que Jesus estava vivo, porque viram ele morto. Jesus morreu, assim como ressuscitou. É uma verdade incontestável, irmãos. É uma verdade absoluta. Esses mesmos discípulos, eles creram a tal ponto de serem mortos por anunciar essa verdade. Jesus então dá uma ordem a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eles fizeram assim, irmãos. E por eles terem cumprido essa ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho chegou aqui, irmãos, até o século 21. O evangelho chegou a muitos continentes, irmãos, distante daquela região ali de Israel, Jerusalém, da Galiléia, da Judéia, e chegou até nós. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ele, depois de passar 40 dias dando instruções aos seus discípulos, 40 dias depois de ressurreto, ele então, lá no Monte das Oliveiras, o texto diz que ele foi assunto ao céu. E eles, irmãos, esses mesmos discípulos, eles, tendo partido, eles obedeceram a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe, irmãos, que eles obedeceram a ordem e nós somos hoje milhões de irmãos e irmãs espalhados na face da terra. Somos frutos da obra preciosa que esses homens fizeram para Deus. Você não tem como, minha irmã, meu irmão, eu, não temos como, irmãos, mensurar, analisar, avaliar, uma vez cumprindo a nossa missão, as milhares e milhares de pessoas que serão alcançadas através da pregação do Evangelho, os frutos que surgirão através de cumprir cada um de nós, você, meu irmão, minha irmã, eu, nós, a igreja, a incumbência que pesa sobre nós. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Observe, irmãos, a doutrina, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Meus irmãos, eles obedeceram, partiram e mão à obra, fizeram a missão, se colocaram a proclamar as verdades do reino de Deus. E o texto diz, cooperando com eles, Deus coopera com aqueles que cumprem a missão, com aqueles que partem para poder obedecer a ordem de ensinar, discipular, pregar a palavra de Deus.
Nós temos aqui uma promessa, irmãos, de que de uma vez, nós partindo para fazer a obra de Deus, iremos contar com a cooperação do nosso Senhor, e o nosso Deus irá confirmar a palavra dele pregada por nós com exatidão, com os sinais, irmãos, com as curas milagrosas, com as maravilhas, os milagres que ocorrerão. É uma promessa para eles no primeiro século e para nós, a igreja, no século 21. O segundo texto da leitura bíblica em classe: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, precisamos olhar para essa postura da igreja, irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, mantinham a comunhão, partir do pão e nas orações. Olhando, irmãos, para esse padrão, esse referencial, e ao contrário de trazer entretenimento, irmãos, vazio, oco, sem nenhum valor, aqui está o que tem um grande valor, irmãos, e podemos contar, uma vez perseverando na doutrina dos apóstolos, uma vez mantendo a comunhão, no partir do pão, nas orações, no jejum, na busca ao nosso Deus, com intimidade, relacionamento, em sintonia com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus, irmãos. As almas virão, Deus irá acrescentar a cada dia aqueles que hão de ser salvos. Nós fazemos a obra e o próprio Deus é quem acrescenta a cada dia a sua família. Deus está formando uma família, irmãos, e nós precisamos entender, irmãos, que olhando para a igreja do primeiro século, para esse posicionamento, irmãos, a perseverança na doutrina dos apóstolos não caducou, a comunhão entre os irmãos não tornou-se obsoleto, o partir do pão, as orações não é algo ultrapassado, irmãos, é o antídoto certo para manter a igreja viva. A igreja não passa do púlpito. Um púlpito frio, uma igreja fria. Um púlpito morno, uma igreja morna. Um púlpito de alma crescida, de coração inflamado, uma igreja aquecida e inflamada. Nós precisamos, irmãos, fazer uma autoavaliação e, se for necessário, voltar a ser o que nós fomos um dia. Precisamos perseverar na doutrina, no rolo sagrado, nas sagradas letras. Precisamos manter a comunhão, partir do pão e nas orações, valorizar o que a igreja nessa ocasião valorizava. E que igreja era, irmãos? Que maturidade, irmãos, que espiritualidade, que grau de intimidade com Deus. O que essa igreja experimentou por manter a perseverança na doutrina, a comunhão, partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, havia respeito, reverência a Deus, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não, irmãos, eram avarentos, não havia ali amor demasiado pelo dinheiro, o coração deles não estava preso a esse mundo, irmãos. Eles estavam completamente entregues a Deus. Não eram perfeitos, como eu já fiz alusão, não eram perfeitos, mas entregaram-se por completo a Deus e perseveravam unanimemente todos os dias no templo. Eles iam ao templo, irmãos. Não há aqui nenhum
uma base para sermos desigrejados. Pelo contrário, irmãos, a igreja sempre frequentou o templo. Houve uma ocasião de perseguição que foi necessário se reunir na casa dos irmãos, mas a igreja sempre frequentou o templo. Pedro e João subiam ao templo para orar. Eles mantinham vida pia de oração, jejum, de busca diário, mas não abriam mão, não descuidavam de ir ao templo, dar continuidade, orar. Jesus fazia dessa forma e eles também fizeram, seguindo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desde muito novo estava no templo entre os doutores, ensinando, pregando, anunciando concernente às coisas do reino de Deus. Todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, irmãos, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Convencer o ser humano, dar vida a mortos espiritualmente, é obra do Espírito de Deus. Nós anunciamos, proclamamos as boas novas, somos arautos do reino. Porém, acrescentar a família de Deus é obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito que dá vida a mortos, e somente dessa forma eles poderão vir para fazer parte do rebanho de Deus, assim como nós um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, e Deus, mas Deus fez alguma coisa, Ele tomou a iniciativa, Ele veio, e ai de nós se Deus não tomasse a iniciativa, se Ele não tivesse nos amado primeiro, nos escolhido para Ele mesmo, para essa grande obra. Então, nós pregamos o Evangelho, mas é o Espírito Santo que acrescenta a cada dia aqueles que hão de ser salvos. O objetivo da lição são 3. O primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Também aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Pensar também a comunhão fraternal e a atuação social. Vamos falar aqui, é muito importante, também sobre esse assunto como marca de uma igreja cristã genuína. Introdução. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Então nós aqui estamos como igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, tendo Cristo como nosso noivo, com uma missão. Qual é a missão? Proclamar a poderosa mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, irmãos, é o acontecimento, o que ocorreu naquela cruz. A mensagem da cruz são as boas novas do reino. E o Evangelho, irmãos, a boa notícia de salvação, está dentro do rolo sagrado, das sagradas letras, está dentro da Bíblia. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? É possível nós pregarmos a Bíblia e não pregarmos sobre o Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Então nós precisamos, irmãos, cumprindo a nossa missão, comunicar com clareza essa mensagem. A mensagem que Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconcilia pecadores com Ele mesmo, com o próprio Deus. Que através de Cristo nós adquirimos vida eterna, que a salvação está
em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente nele, que ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o descendente da mulher que foi prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, o Evangelho, irmãos, é uma mensagem que está dentro do rolo sagrado e precisamos assimilar, aprender, entender bem para poder comunicar. É possível, irmãos, que alguns de nós queimamos etapas e, a despeito de estarmos décadas e décadas na caminhada, não sabermos comunicar bem aqueles que estão fora dos nossos arraiais, comunicar bem a eles o Evangelho. E nós precisamos entender com clareza a mensagem de salvação, porque o plano de salvação é a espinha dorsal, é o apoio, irmãos, da nossa fé, é a tônica, é a essência da nossa fé. Então, nós vamos estudar nessa lição que a missão da Igreja de Cristo é proclamar a poderosa mensagem da cruz, é pregar o Evangelho com clareza. Assim ela cumpre, a igreja cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Jesus, então, ele nos comissionou. Jesus que é o fundador, Jesus que fundou a igreja e inaugurou ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na descida do Espírito de Deus. Esse mesmo Jesus nos comissionou, nos deu uma missão, nos chamou para compartilhar, proclamar as boas novas do reino. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como consequência dessa realidade, irmãos, de termos sido como igreja comissionado por Deus para anunciar as boas novas do reino. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. A igreja, irmãos, é a única que prega o Evangelho. Nenhum outro, irmãos, lugar se prega o Evangelho. Nenhum outro anuncia as boas novas do reino. Somente a igreja. Não podemos abrir mão, irmãos. Nós que recebemos esse tesouro, irmãos, as boas novas do reino, não podemos abrir mão de comunicar com o próximo essa verdade. Houve uma ocasião aqui em casa que um rapaz, ele falou que estava fazendo direito e estudava as religiões. E ele veio aqui em casa fazer um trabalho aqui pra gente, num telhado colonial aqui, que estava com problema na ocasião, e ele veio falando comigo sobre as religiões. E quando chegou no cristianismo, ele começou a falar o que nós críamos. E em dado momento eu falei, meu irmão, interrompendo ele, falei, você está completamente equivocado. E ele, assustado, me perguntou por quê. Eu falei, não, nós não cremos assim. Você quer saber como nós cremos? Aí ele pode falar. Ele estava fazendo um trabalho para a gente aqui em casa, para nós aqui em casa. Eu falei, você tem um tempo aí para me ouvir? Tem um tempo. Ele parou o que estava fazendo aqui no telhado e me ouviu. E eu preguei o Evangelho para ele. Eu comecei em Gênesis, deixando claro para ele a necessidade de Jesus, a despeito de ser um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, a despeito de pagar os seus impostos em dia, não sonegar imposto de renda,
ser um trabalhador, homem de marido de uma mulher só, a despeito de tudo isso, eu deixei claro para ele que ele estava caminhando para juízo, condenação e inferno, e a necessidade de um Salvador, e esse Salvador foi enviado, e era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu terminei, irmãos, falei com ele sobre expiação, propiciação, justificação. Quando eu terminei, sabe o que ele me falou? Eu nunca ouvi essa doutrina. Irmãos, é alguém que mora aqui dentro de Itaipuaçu, vizinho nosso aqui. Eu nunca ouvi essa doutrina. Como que eles ouvirão, irmão, se nós não pregarmos essa doutrina, as boas novas do reino? Então, a igreja, irmãos, está com essa missão, anunciar a verdade do reino de Deus. Portanto, a igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Número 1, pregação e instrução, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo, Mateus 16, versículo 18, como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Ao pregarmos o Evangelho, vidas são alcançadas e abençoadas, porque vidas tomam conhecimento de um plano de um Deus sábio, de um plano, irmãos, que no seu conteúdo está claro, irmãos, que só Deus poderia pensar. Quando pensamos em Jesus Cristo como nosso representante, como nosso substituto, irmãos, o inocente morrendo uma morte vicária em nosso lugar, em lugar de outrem, nós paramos para ponderar e fica claro para nós que só um Deus sábio, eterno, autoexistente, o grande eu sou, poderia pensar um plano tão perfeito. E nós, irmãos, precisamos com clareza compartilhar desse plano. O Evangelho, irmãos, ele jamais poderá ser esgotado, porque foi elaborado por um Deus ilimitado, eterno. Ele é de eternidade a eternidade, o nosso Deus. E o Evangelho, plano de salvação, foi elaborado por ele e jamais será esgotado. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Para os que perecem, irmãos, ao ouvirem a preciosa mensagem de salvação, eles acharão que é loucura, mas para nós que atentamos para a mensagem de salvação, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho, e o Evangelho chegou aqui, irmãos, porque eles cumpriram a missão. Os frutos estão aqui, irmãos, e você e eu, sei que já falei e reitero, para uma fixação. Jamais poderemos, irmãos, analisar e mensurar, avaliar num todo os frutos que surgirão de você, minha irmã, meu irmão, eu pregarmos a poderosa mensagem do Evangelho. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerison, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto, é o que nós, cada cristão, somos, um arauto que proclama algo. Esse verbo, pregar, proclamar,
ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João o Batista pregando no deserto da Judéia. O que João Batista pregava, irmãos? Ele era um arauto. Pregava o evangelho e as multidões vinham para ouvi-lo. Observe, irmãos, que ele estava no deserto e em um lugar inóspito. Mesmo assim, as multidões vinham para ouvi-lo, porque era o Espírito de Deus, irmãos, que fazia com que a mensagem do Evangelho fosse penetrada no coração das multidões, e elas vinham. As multidões serão atraídas e só poderão ser atraídas pelo Espírito de Deus ao ouvirem o Evangelho, pregando no deserto da Judéia. Ele era um arauto, João Batista, o profeta, e hoje o arauto é você, minha irmã, meu irmão, sou eu, somos nós, a igreja. E Jesus Cristo, quando começou a pregar, Mateus capítulo 4, versículo 17, não pregava outra mensagem, era a mesma mensagem, irmãos, conteúdo do Evangelho. Jesus também estava ali como um arauto, proclamando, anunciando, e nós precisamos andar nos passos do nosso Emanuel, do Deus conosco, do nosso Senhor. O objeto da pregação, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja, é euangelizon. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. O seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, ele está tratando aqui os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nesse sentido aqui, meu irmão, que está registrado em Atos, capítulo 5, versículo 42, Cristo é o Evangelho. Precisamos pregar sobre Jesus, falar a respeito do eterno Filho de Deus. E é isso que temos feito aqui nas pré-aulas, irmãos. Temos apontado para Ele, que é uma fonte inesgotável, que jorra água diuturnamente. E a Ele, a Jesus, seja dada glória, honra, todo mérito a Ele pertence, e unicamente, somente a Ele. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, não, 1000 vezes não, mas pregar a Jesus Cristo é o que ele está afirmando com verdade. É proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. E ainda há lugar, e é por isso que nós, a igreja, aqui estamos, para resgatar almas das garras do diabo, do inferno, desse mundo doentio e corrompido, e serão resgatadas almas preciosas quando ouvirem o precioso Evangelho e forem convencidos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o Evangelho do Reino de Deus, revelado em Cristo. Atos, capítulo 8, versículo 12. Discipulando os convertidos. Como eu já falei no início, irmãos, as almas que vão chegando precisam ser tratadas, cuidadas, alimentadas pela palavra. Precisam se alimentar de Bíblia, como nós. Nós nos desenvolvemos, amadurecemos, porque nos alimentamos de Bíblia, irmãos.
aqui dentro do rolo sagrado, as sagradas letras, a vitamina de A a Z, todo nutriente, irmãos, necessário para que os novos convertidos amadureçam, cresçam, se desenvolvam e deem frutos. Então, nós não podemos descuidar do discipulado aos novos convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, fora dos nossos arraiais, nosso acampamento. Enquanto que discipular é o que ele trata nesse tópico, é instruir os que estão do lado de dentro. É o que nós estamos também fazendo aqui, irmãos. Escola Bíblica Dominical, culto de doutrina, a importância, a relevância, irmãos, do culto de ensinamento sistemático, em ordem, da palavra de Deus, ensinamento bíblico, do rolo sagrado, irmãos, é pegar um livro bíblico e ensiná-lo frase a frase, verso a verso, parágrafo a parágrafo, analisando cada texto dentro do seu contexto e tirando verdades práticas, sacando, não é é sacando, sacar verdades práticas para o nosso dia a dia, como cristão, como sal, como luz nessa terra. O verbo discipular do grego, mateu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, no grego, matetes, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Meus irmãos, precisamos treinar e instruir pessoas. E essas pessoas, os nossos amados irmãos, quando maduro, manejando bem o rolo sagrado, estarão então aptos para discipular outros, como fizeram conosco, irmão. E isso não pode estacar aqui. Precisamos aprender, entender e ensinar os nossos filhos, os nossos netos e compartilhar com aqueles que nos ouvem da palavra de Deus, preparando eles, irmãos, com o escopo, o alvo, a finalidade, que eles preparem outros nessa lida, nessa batida, irmãos, nessa peregrinação, nessa viagem que estamos. É o termo usado em Mateus, capítulo 28, versículo 19, para designar a grande comissão. O que está lá? Está assim: ide, ensinai todas as nações. Devemos proclamar, ensinar todos os habitantes da face da terra. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, porque discípulos estarão aptos a discipular outras pessoas. Estará discipulando. Precisamos formar discípulos, irmãos, que dependem inteiramente da fonte. Discípulos que vá à fonte, assim como você e eu vamos à fonte. Precisamos treinar, irmãos, pessoas para depender unicamente do único Deus verdadeiro. Pessoas para depender do único mediador, e é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Então é tarefa nossa, irmãos. O que estamos fazendo aqui é de grande relevância, treinando pessoas através da instrumentalidade da escola bíblica dominical, para que pessoas que hoje estão sendo treinadas possam em breve treinar outras pessoas. E isso, irmãos, enquanto estivermos aqui em peregrinação, será de grande relevância. Este
é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então, deve ser o nosso alvo, é o querer de Deus para cada um de nós cristãos, que passemos adiante os ensinamentos. Nós aprendemos nesse primeiro tópico que a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo. Como? Por meio da pregação do Evangelho e do discipulado, em palavras e também em ações. Nós, irmãos, não podemos descuidar da ação. Palavras são muito importantes, ao contrário do que ensina uma música aí popular brasileira, que palavras o vento leva, irmãos, e nós não somos norteados e governados por música popular brasileira, mas somos orientados pela nossa bússola, nossa regra de fé e prática, que é a palavra do nosso Deus. Palavras são de extrema importância, irmãos. Palavras podem matar e podem trazer vida. Nós, então, precisamos, irmãos, falar, discipular, treinar, anunciar as boas novas, mas não podemos, irmãos, abrir mão de ações, de transformar, irmãos, todo esse conhecimento em algo prático. O conhecimento não é um fim nele mesmo, ele tem por escopo nos levar a uma intimidade, relacionamento com o nosso Deus. E esse relacionamento, essa intimidade, esse andar com Deus, esse desfrutar de íntima comunhão com Deus vai nos levar a transformar todo esse ensinamento em realidade. Então nós devemos deixar claro a qualidade da nossa fé através das nossas obras, das nossas ações, das nossas atitudes em Cristo, sabendo, irmãos, que as nossas obras, quando chegarmos na eternidade com o nosso Deus, serão analisadas e avaliadas no tribunal de Cristo, irmãos. Então nós precisamos, a tempo e fora de tempo, anunciar a palavra do nosso Deus, como nos orienta a mesma palavra. Adoração e edificação, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer para Deus com a finalidade de que Ele seja glorificado. O mérito, irmãos, da salvação é todo dele e somente dele. Ele nos resgatou, ele nos salvou. Boa teologia não começa com o homem, irmãos. Boa teologia começa em Deus. Deus tomou a atitude. Deus veio nos salvar. Deus veio nos resgatar, nos tirar do charco de lodo, o qual nós nos encontrávamos. E a glória, e a honra e o mérito é todo dele. Temos convicção da nossa salvação, sim, unicamente e somente pelos méritos de Cristo. Ele nos garante a vida eterna. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10. O conteúdo, irmãos, da nossa mensagem deve ser teocêntrica, Deus no centro. O conteúdo da nossa mensagem deve ser cristocêntrica, Cristo no centro. Ele é a tônica, ele é o cerne da nossa mensagem. Jamais devemos trazer uma mensagem antropocêntrica, onde o homem é o centro, porque uma mensagem onde o homem é o centro é uma mensagem adulterada, é uma mensagem enviesada. Então, precisamos, irmãos, ter Deus como o centro do conteúdo da nossa mensagem.
A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto. Também adoramos no momento do culto, mas não deve estacar ali. Não é somente, observe como ele coloca, não é algo que se faz apenas, somente. Também fazemos no culto, no momento do culto, mas deve ser público. Ou também não somente no culto, não é algo que se faz apenas no momento do culto, também lá no culto, não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Não, fazemos também no culto público, dentro de nossas congregações, quando nos reunimos, privativamente também temos o lugar secreto da doce oração e é de grande valor, grande importância. Porém, irmãos, não deve estacar aí, o que ele, o nosso professor comentarista desse trimestre, dessa lição, a lição de número 5, está ensinando aqui. Não deve estacar aí, deve prosseguir. Tem a ver com a nossa maneira de ser, irmãos. É respirar o Evangelho, é o jeito de nós nos colocarmos, o jeito de nós agirmos no dia a dia, em nossa casa, na rua, na faculdade, no colégio, no trabalho. É o ser um cristão, é viver uma vida pia, uma vida de entrega, de dedicação. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Viver a vida para Deus, fala de uma entrega diária a Deus. Somos falhos, somos pecadores e não estamos aqui falando de perfeição, mas estamos falando sim de entrega diária, diuturna. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego, latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, a sua vida para Deus é o sentido. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Então, a adoração fala de uma entrega de vida. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego, atreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, completo. É viver totalmente para o Senhor. E essa adoração fala de algo diário, irmão, contínuo, duradouro. Fala, irmãos, de um andar com Deus, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, desfrutaram de íntima comunhão com Deus, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, oikodome, traduzida como edificar, é usada no sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Precisamos, irmãos, edificar a nossa vida sobre a rocha. Precisamos pôr em prática a palavra de Deus, cumpri-la, obedecer a palavra de Deus como consequência de ter sido alcançado pela graça de Deus mediante a fé. E no segundo sentido, em Efésios, capítulo 4, versículo 12, essa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Para quê, irmãos? Com que finalidade? Deus pôs na igreja os apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo, para a
aperfeiçoar os nossos irmãos. Com o que, irmãos? Por intermédio da palavra de Deus. Deus disse, falou, e o que ele falou está aqui dentro da sua preciosa e bendita palavra. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais. Trazer o que, irmão? Edificação à igreja. Os dons espirituais que na vida de alguns de nós são manifestos, têm essa finalidade, irmãos, é para a edificação do corpo de Cristo. Deus, então, deixa disponível a nós as ferramentas para ser usada com essa finalidade, edificar os nossos irmãos. Assim, ele entra aqui na questão do falar em línguas. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito. Então, irmãos, nós que falamos em línguas não aprendida, não estudada, fomos batizados no Espírito Santo, o dom de línguas edifica a nós mesmos e temos disponível, dentre os dons, as ferramentas disponíveis à igreja, o dom de interpretação de línguas. Devemos buscar também o dom de interpretação de línguas, para que, uma vez o uso do dom de línguas e o uso conjunto do dom de interpretação de línguas, aquele que nos ouve sejam edificados. Não havendo o dom de interpretação de língua, as línguas estranhas, as línguas irão nos edificar. Isso acontece, irmãos, em lugares diversos. Quantas vezes estamos sozinhos, dirigindo um carro, ou nas nossas orações secretas, e ali o Espírito Santo nos renova, irmãos. Que coisa preciosa, irmãos, é recebermos o renovo da parte do nosso Deus e começamos ali a falar em línguas. Um mistério dado pelo próprio Deus. Você que não é batizado ainda com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, busque o batismo com o Espírito Santo, revestimento com poder, dotação de poder para testemunhar. É bem verdade que há uma importância em que se haja também o dom de interpretação quando as línguas são faladas em público, irmãos. Mas quantas vezes, mesmo não havendo o dom de interpretação de línguas, quando Deus renova um irmão, nós sentimos na alma e muitas vezes, irmãos, também somos renovados. Que coisa preciosa e maravilhosa. Por quê? Porque o Espírito, irmãos, que está atuando, o Espírito de Deus na vida do nosso irmão, testifica com o Espírito de Deus que reside também dentro de nós, e há uma testificação, e é algo maravilhoso para a igreja, irmãos, quando há essa manifestação. Paulo foi muito cuidadoso quando disciplina ali a igreja que estava na cidade de Corinto, e teve muito cuidado para aqueles que resvalam para o outro extremo, e ele deixa ali uma doutrina que deve ser seguida por nós, a igreja. Ele diz: não proibais falar línguas, está no texto. Então nós precisamos examinar o texto e entender todo o conselho de Deus, todo o ensinamento de Deus, e tirar a verdade prática dessas doutrinas preciosas, doutrinas perenes, eternas para nós. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem, a edificar uns aos outros. O que aprendemos aqui nesse segundo tópico?
A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, irmãos, se andamos em Deus e na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. É o desejo de Cristo, irmãos, que nós, a igreja, sejamos um, como Ele o é com o Pai. O nível de comunhão desejado por Jesus, que tenhamos, irmãos, é um nível muito elevado, porque é um nível de comunhão entre a segunda pessoa da Santíssima Trindade e a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. E o desejo dele é que vivamos unidos em unidade, irmãos. Então, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão e lutar pela comunhão, irmãos, para mantermos a comunhão entre nós como família de Deus. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Para tanto, irmãos, é necessário que a Bíblia seja pregada nos cultos de ensinamento, na escola bíblica dominical, a respeito desse tema, da unidade que deve haver entre nós como igreja. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Quando, irmãos, numa comunidade estão isolados uns dos outros e não há comunhão, não pode se ter como uma igreja. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade. É onde nós vamos nos expressar. Nós estamos cercados, irmãos, de pessoas que não creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles, irmãos, serão impactados ao ver a nossa unidade como família de Deus. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Um dos grandes males da igreja odierna, da igreja dos nossos dias, no contexto atual, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. O diabo, nosso adversário, sabe, irmãos, que o desejo de Cristo é que vivamos unidos, como irmãos, como cristãos, como igreja, como família de Deus. E ele, o adversário da igreja, o adversário de Deus, o nosso adversário, vai fazer de tudo para nos dividir. Então nós, irmãos, sabendo dessa verdade, precisamos lutar, como eu já tenho falado, sei que já fiz alusão, reitero para uma fixação, lutar pela unidade de nós como igreja. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus, capítulo 13, versículo 16. A fé na esfera social é o que falamos, irmãos, no início, e é de grande relevância. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública, através da obra social. Não podemos, irmãos, descuidar com a obra social, a ajuda aos necessitados, irmãos. Nós que pregamos o Evangelho, precisamos, irmãos, também ajudar os órfãos, as viúvas, hoje necessitados. Ela tem o seu lado social, a igreja.
a fé cristã, se por um lado o substantivo grego, koinonia, significa comunhão, por outro lado, observe a simetria, a conformidade que há na doutrina. Se por um lado, substantivo grego, koinonia, significa comunhão, por outro lado, o verbo grego, koinoneu, possui também o sentido de ajuda, contributiva e partilha. Isso fala, irmãos, de nós cuidarmos em comunhão dos domésticos da fé, dos nossos irmãos, e não estacar aí, também alcançarmos os de fora dos nossos arraiais. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos, capítulo 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades, seja ele, mesmo que não seja dentro dos nossos arraiais, irmãos, que professe uma fé diferente da nossa, sendo necessitado, em necessidade, deve ser alvo da nossa ajuda. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipos, por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Eles ajudavam, irmãos, com pouco que tinham, separava para ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém, sempre estavam ajudando também, suprindo, provendo para o apóstolo. Era uma igreja, irmãos, que era generosa, tinha prazer em dar, prazer em ajudar, e nós precisamos, irmãos, atentar para essa postura da igreja que estava na cidade de Filipos e fazer o mesmo. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus, irmãos. Novamente, eu preciso mencionar a simetria, a conformidade nos conselhos de Deus, no rolo sagrado, na palavra de Deus. É levar o alimento e também levar Jesus Cristo a eles. É levar a ajuda financeira, o suprimento, a provisão, a alimentação, vestimenta, roupas de cama para cobri-los e levar a verdade do Evangelho. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. É o que acabamos de falar. É todo o conselho de Deus. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos e a revelação bíblica não é instantânea, é progressiva. E nós precisamos, irmãos, de posse de todo o conhecimento que Deus revela através da sua palavra, assimilar e agir, transformar em algo vivencial em nossa vida. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus, capítulo 25, versículo 35 e versículo 36. Que modelo de igreja somos? É uma pergunta aqui que o nosso professor, nosso comentarista nos faz para um despertar da nossa vida. Que modelo de igreja somos? Quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco. Isso não pode acontecer entre nós, irmãos, de essa falta de conformidade. Nós precisamos, irmãos, ajudar uns aos outros, irmãos, como família, sabendo que o nosso irmão não tem o que comer, irmãos, como nós vamos tomar as nossas refeições em paz, irmãos, sem nos angustiarmos e nos movermos para mudar a situação. Que nessa lição, ao recebermos, irmãos, instrução bíblica consistente, sólida, possamos, irmãos, viver a palavra do nosso Deus. O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. O amor manifesto em ações
evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Meus irmãos, como que nós entendemos que Abraão foi um homem de fé? Entendemos, irmãos, que ele foi um homem de fé através das suas obras, através das suas atitudes. Ninguém vê fé, mas nós sabemos, irmãos, que um dado irmão tem fé através das obras desse irmão, das atitudes desse irmão. Então, irmãos, nós precisamos expressar nossa fé por intermédio das nossas ações, das nossas atitudes, nas nossas obras. Se dizemos que temos fé e não manifestamos essa fé através de obras, a nossa fé não é uma fé viva, mas é uma fé morta. Nós, irmãos, precisamos ter uma fé robusta, uma fé de boa qualidade. E essa fé robusta, de boa qualidade, se manifestará em boas ações, boas atitudes, boas obras. Conclusão, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz. O que temos falado. Em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. É no meio da sociedade que devemos desempenhar a nossa missão como igreja. Como luz, a igreja resplandecerá nas densas trevas que cobre o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. É missão nossa. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso amado Deus me dando vida até lá, na lição de número 6, nós estaremos aqui falando sobre o tema Igreja, organismo e organização. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita, meu Senhor amado. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Pai, compartilhando da tua bendita e preciosa palavra. Nos ajude, ó Deus, a cumprir a nossa missão como igreja, meu Senhor amado, no meio da sociedade. Continue, ó Pai, nos dando entendimento, sabedoria. Me fere, ó Deus, com a tua palavra, Senhor amado, para que eu possa, Senhor, compartilhar da mesma com os meus irmãos e amigos. Ó Deus amado, unge o meu cérebro, Senhor, concernente à tua palavra. Continue falando comigo, fale, ó Pai, com a tua igreja. Meu Deus, usa, por favor, Senhor amado, a minha vida como um vaso de barro, como um instrumento, como um canal, para pregar o teu evangelho. Entrego, ó Pai, a vida de cada um de nós, os teus filhos, nossos irmãos, que estarão, ó Pai, ouvindo mais essa pré-aula. Abençoe cada um deles, ó Pai. Nós cremos no teu poder, cremos em milagres, Senhor amado, e o Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai, a oração do teu servo, o que tem pedido ao Senhor. Atende, ó Pai, cada um, por favor, e que a sua vontade se cumpra, ó Pai, antes da nossa. É a nossa oração, meu Senhor amado, em nome de Jesus.